É. Sim. Aí pode falar sobre o jejum de Jesus, né, que está lá os 40 dias que ele passou no deserto, jejuando. Nossa. Pode falar sobre o jejum de Jesus? O Posso. deserto de Jesus? Deserto de Jesus, não, porque Jesus não tem deserto. Pois é. Sim, a Bíblia fala no deserto, ficou 40 dias no deserto. Já sabem o que é deserto? Sim. Já entenderam o que é o deserto ou não? Sim. Tu não. Então, mas o senhor explicou com as geleiras, né? Saiu um trecho esses dias. Então fala. Então. Que seria a ausência de vida, né? Não. Não é a ausência de vida? O Não. vazio? Não, o que é o deserto? Quem é que sabe? Está na hora de você saber. Quem quiser saber, agora vai saber. Quem não quiser. É umbral? E não é bom. Pois é, não é umbral? Uma palavra muito leve. Inferno? Isto. Pois é, ausência de vida, né? Né? Então, o deserto é o inferno. Pelo calor, né? Não. A geleira também é o inferno. Não, geleira não. Não? Não, nesse sentido não. Mas é ausência de vida. Também. Mas tem vida lá, mas muito pouca. Entendi. Assim, querem encontrar seus demônios? Delirem. Percam seu estado de consciência mundano. Estejam prontos. Limpem seu organismo por 21 dias. No 22º dia, inicia o seu delírio. Aqui na Terra, chamado de loucura. Mas sabemos que não tem nada de delírio e que não tem nada de loucura. Você começa, através dessa limpeza e desintoxicação do seu organismo biológico, a purificação da mente, corpo e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. E neste processo você inicia a apertar o botão do elevador. E começa a descer seu elevador. Você entra e começa a subir o seu elevador. Ou descer, dependendo do estado de consciência de cada ser. Sim. E aí você iniciar a se enfrentar, a vencer seus demônios. Literalmente. E aí você se prova se você é amor ou se você não é. Para você mesmo. Para você ter consciência divina. Consciência do seu ser. Então, bebe-se da água que Deus criou. Se come do pão que Deus criou. E se alimenta o espírito também do mel. Então é pão e água. Durante os 21 dias. E mel. Não. Durante, para brincar, né? Para brincar, 40. 21 dias começa o processo de transmutação orgânica. No 22º dia, dependendo da consciência de cada um. Também não é uma regra para todos, né? Depende daquilo que cada um precisa ser purificado no seu organismo biológico. Quanto menos tóxico, mais rápido. Quanto mais tóxico, 21 dias. Entendi. 21 dias é o suficiente para a transmutação completa do organismo biológico. Retificando, e exceção, o sangue. O sangue é 6 meses aqui na Terra. Depende também, claro, de cada corpo, de cada transmutação necessária, de cada consciência, quando se fala a organismo biológico. E a purificação do sangue vai acontecer também durante esse jejum de água, mel e pão? Aí é um processo muito desafiador, Lela. Mas muito boa pergunta. Muito boa. Porque isso aí depende muito da sua ancestralidade, depende do seu eu superior, que é o pós,
da sua ancestralidade, que é você, seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, etc., que afetam também o passado, e o presente que afeta o passado, e o passado que afeta o presente, e o passado que afeta o futuro. Então, essas linhas se cruzam e estão sempre se afetando, positivamente ou negativamente. Isso se chama rede neural, flor da vida. Então, quando vocês compreendem isso, vocês estão entendendo que vocês são forças divinas. Então, cada palavra que sai da boca de vocês, sendo positiva ou negativa, interfere diretamente na criação da realidade. Acreditando ou não acreditando, tanto faz, não vai mudar nada. Isso que o ser humano ainda não compreendeu a responsabilidade. Por isso que o Davi está de saco cheio. Porque não é acreditar ou não. O Davi não está nem aí para quem acredita e quem não acredita nele. Tanto faz. É vocês que estão perdendo, não é ele. Ele não está perdendo nada. É isso. Que fala também na Bíblia da tentação que Jesus sofreu do demônio. Tentação vocês recebem todos os dias da vida de vocês. Todo momento vocês podem fazer o mal. Assim como podem fazer o bem. Sabe, comandante, sobre essa passagem do deserto, no livro As Cartas de Cristo, que a Moniquinha está narrando, se tem uma visão bem diferente da visão bíblica tradicional. É, bem diferente. E Jesus, na verdade, teria se auto-iluminado e percebido como um com Deus. E recentemente, na narração, ele fala sobre esse processo que Jesus ele teria acessado uma parte da consciência com o divino, né? Então, se tem uma visão que, na verdade, a luta contra o demônio, na verdade, seria um processo interno dele se purificando, né? Naquele momento. Mas daí você está sendo muito mundano, né? Nesse caso. Por quê? Porque se você vê dessa forma, você não vai entender a mensagem. Porque você tem que ver todos os seres humanos interligados dentro de um corpo cósmico. Sim. Então, na verdade, são os demônios de... todos os seres. Não de todos os seres, mas do cosmos. Sim. Então, todos os demônios são tudo aquilo que vocês chamam de doenças, vírus, bactérias. Sim, é verdade. Todas as coisas trevosas, negativas. Sim. Tudo isso nós podemos chamar de demônios. Perfeito. Então, demônios não é só a consciência demoníaca, sim, no sentido de fazer mal. Sim. Demônio é tudo aquilo que você enfrenta de desafio na sua realidade. Sim. Então, tudo que você enfrenta, tanto suave, leve, mediano e muito denso, pode ser chamado de demônios. Todos vocês têm seus demônios para se curarem. Que fantástico. Nenhum de nós não tem seus demônios para se curarem. Senão, até porque nós seríamos seres limitados à evolução. Sim. Teríamos estagnado. Lembra da frase que eu disse? Quanto maior a luz, maior a sombra. E nossos demônios, na realidade, são as nossas sombras, né? Não. Não? Não. Seus demônios são aquele mal que vocês fazem a vocês mesmos. Seus demônios são aqueles maus que vocês fazem para aqueles ao seu redor. Seja humano, vegetal, mineral, animal. Em todos os reinos animados. Essa é a diferença. Perfeito. Sombra é tudo que vocês podem melhorar. Não necessariamente é mal. É só alguma coisa que pode ser melhorada. Nada é mal, tudo é... Mas daí complica, né? Aí. Nada é mal, tudo é amor. Mas até chegar lá, ainda tem trabalho. Sim, mas eu digo que a treva tudo é amor, não existe a escuridão, na verdade. A escuridão é uma ilusão. Mas se eu passar esse ensinamento agora, eu acho que não vai ser nada produtivo. A escuridão seria o próprio processo de expansão do amor. Não. O amor é tudo que existe. Sim. Não existe escuridão. E agora compliquei mais ainda. Então daí se torna não produtiva essa explicação. Entendi. Porque se eu explicar que não existe as trevas, explicar que não existe as sombras, vocês vão olhar lá para fora, vão ver desgraça, e vocês vão dizer que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, como vocês já fizeram várias vezes. Mas essa é a verdade. Sim. O mal
É o que você não consegue ver quando você vê amor. Sim. Quando você olha para um ser e não vê amor naquele ser, Você vê uma. é porque você não está vendo amor. Não é porque o ser não vê amor. Agora o senhor falou aí das Vê amor na hora da... Da desarmonia. Não é desarmonia. Na hora do sofrimento. É verdade. É desafiador. E esse é o verdadeiro amor, né? Mas... Não é verdadeiro amor, é verdadeiro equilíbrio de consciência. Sim. Porque se tiver amor, é lucro. É verdade. Gostou do trecho? Participe também da Escola Comando da Luz. Links na descrição.